Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Nesse tempo de coronavírus, muitos têm sido os impactos sobre as nossas vidas, tanto na esfera privada, como também na esfera coletiva, na esfera social. E as igrejas, elas com certeza não ficam fora disso. Pelo contrário, justamente agora nesse período em que os templos estão fechados e as pessoas não podem mais ter acesso aos seus locais de culto, com certeza as igrejas elas irão passar por um período turbulento nesta área. Por isso eu quero convidar você a ver biblicamente qual o papel da fidelidade e da generosidade na vida do cristão e o que a igreja local tem a ver com isso. Pois bem, o que é que a palavra do Senhor nos orienta acerca das contribuições? O que é que nós podemos aprender dela, a fim de fugirmos das heresias do nosso tempo e a fim de termos uma prática cristã bíblica e saudável para todo o povo de Deus? Então, quando você ouvir falar sobre contribuição na Bíblia, nunca esqueça que a contribuição na Bíblia ela envolve três coisas, pelo menos três coisas. Ela envolve constância, envolve generosidade e ela envolve proporcionalidade. Então não se esqueça dessas três palavrinhas: constância, generosidade e proporcionalidade. São essas coisas que estão envolvidas em toda a contribuição, ou devem estar envolvidas em toda a contribuição que nós fazemos a Deus. A primeira delas, constância. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Preste bem atenção comigo agora. A palavra do Senhor diz que as comunidades locais estabelecidas, elas tinham um presbítero, que é sinônimo de bispo e de pastor, que são obreiros, lideranças locais, as quais o Senhor chamou, capacitou e enviou para servir a essas comunidades. Pois bem, a palavra de Deus diz que esses pastores, presbíteros, são merecedores de dobrados honorários. Eles precisam ser honrados com seu sustento. Ora, se eu vou precisar, enquanto obreiro, pastor, ser sustentado pela minha comunidade local, logo, o povo de Deus não pode contribuir hoje e daqui a 6 meses. Porque o obreiro precisa, o presbítero precisa do seu sustento constantemente. Assim como as outras pessoas que têm os seus trabalhos também precisam pagar as suas contas constantemente, sistematicamente. Então, o primeiro princípio bíblico envolvendo contribuição é a constância. É preciso que você se sensibilize para esta questão. É preciso que você contribua constantemente, de acordo com os seus rendimentos. Se você for um trabalhador rural e recebe a sua renda a cada 3, 4 meses, de acordo com a sua cultura, com a colheita, você vai fazer então a contribuição a cada 3, 4 meses. Mas se você é um assalariado, então você vai precisar fazer a sua contribuição a cada mês, assim como você recebe a sua renda. Então esse é o primeiro princípio que eu quero trazer para vocês, a constância. O segundo é a generosidade. Olha só, não basta a gente contribuir com constância e temos os nossos corações aprisionados à avareza. Fazemos conta com as nossas contribuições. É preciso que a gente possa ser movido por uma generosidade que brota de um coração de alguém que é grato a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Atos 20, 35 vai dizer: em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Esse é o princípio do povo de Deus. A maior felicidade em dar do que receber. Palavras de Jesus, ainda que ele não as tenha dito nos evangelhos, o apóstolo Paulo a resgatou pelo testemunho oral.
Então Cristo falou isso, a maior felicidade em dar do que em receber. Porque esse é o princípio que brota do povo de Deus. O povo de Deus não fica fazendo conta, não fica com avareza. Ele é um povo que entende que precisa ser generoso, porque Deus é generoso para conosco. Ainda sobre generosidade, vamos ver agora 2 Coríntios capítulo 8, de 1 a 3. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo ainda. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Paulo aqui está falando, irmãos, para a igreja de Corinto, uma igreja rica, uma cidade próspera, dando a elas o exemplo das igrejas da Macedônia. Pegue, por exemplo, a igreja de Filipos. Os filipenses era uma igreja pobre, mas aquela igreja pobre, ela contribuiu com generosidade para a causa do reino de Deus. E fizeram isso de tal forma que deram tudo quanto podiam e até mais. Observe que isso aqui, queridos, não é um convite para que vocês possam entrar nas teias dos falsos profetas. Não, esses falsos profetas, eles pregam as contribuições da Bíblia, as contribuições que vocês fazem, como barganha com Deus. Você entrega R$100 e recebe R$200. Você entrega R$200 e você não vai ter uma enfermidade. Nada disso, não caia nessa teia, nessa armadilha dos falsos profetas. Biblicamente falando, o que a palavra do Senhor nos orienta é preciso que você contribua com constância, de acordo com o seu rendimento, e tem que ser com algo, tem que ser generoso, brotando de um coração que reconhece que é Deus quem livra, quem cuida, quem nos dá todas as coisas. Então, primeiro princípio, constância. Segundo princípio, generosidade. E o terceiro princípio é proporcionalidade. Muito importante esse princípio. Quanto à coleta, 1 Coríntios, capítulo 16, versos de 1 a 2, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Esse é um princípio muito bonito, porque o povo de Deus é chamado a contribuir com constância, com generosidade, mas também com proporcionalidade. Porque quando uma pessoa ela contribui proporcionalmente à sua renda, ninguém dá mais que outro, nem menos que outro. Todos estão contribuindo proporcionalmente ao que você ganha. E isso é um princípio muito importante na palavra de Deus. Por isso, sobre esse princípio em especial, eu quero falar com vocês sobre algo muito importante. Quando falamos sobre proporcionalidade, estamos falando de dízimo, o qual é um instrumento milenar que Deus utiliza tanto para ensinar generosidade ao seu povo, quanto para a manutenção e expansão do reino de Deus por meio das igrejas locais. O dízimo é um instrumento de Deus para a sua vida, para a sua igreja local, para o reino de Deus aqui nessa terra, enquanto estamos expandindo ele até que o Senhor venha. Para que você possa compreender isso biblicamente, vamos fazer um rápido passeio sobre esse assunto na palavra de Deus. Primeiro, o dízimo é anterior à lei. Observe que o texto de Gênesis capítulo 14, 18 a 20 diz: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão, aqui ainda era Abrão, lhe deu o dízimo de tudo. O dízimo não é uma questão meramente da lei. O dízimo é anterior à lei. O próprio Abraão, ele já fez isso. Alguns podem dizer, mas ele fez isso com despojo. Mas aquele despojo tornou-se dele. Ele poderia se apropriar desse despojo, era dele.
A partir do momento que ele pegou aquele despojo de guerra, pertencia a Abraão, mas ele fez questão de entregar, ou como alguns gostam de falar, devolver o dízimo ao Senhor. Então, primeira coisa, sobre proporcionalidade, e agora estamos falando sobre o dízimo, para que você possa entender que a proporcionalidade, ela é uma questão bíblica, que o dízimo, 10% da renda, ela é algo bíblico, algo para a sua vida, para todo o povo de Deus. Então, primeiro, o dízimo é anterior à lei. Segundo, o dízimo foi regulamentado na lei. O que Moisés fez a pedido, a mando de Deus, foi regulamentar aquilo que Deus já tinha posto em seu coração para o povo de Deus. E Abraão, então, foi esse precursor daquilo que Deus iria fazer acerca das contribuições financeiras do seu povo. Levítico, capítulo 27, verso 30, vai dizer: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Por isso que nós entregamos ou devolvemos o dízimo durante o culto, porque é um ato de adoração, um ato de consagração. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Então, Deus regulamentou aquilo que já havia colocado no coração de Abraão. Então, o dízimo é anterior à lei, o dízimo foi regulamentado na lei, o dízimo foi autenticado por Jesus. Esse texto é maravilhoso, guarde esse texto em seu coração. Olha o que ele diz: ai de vocês, disse Jesus, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, eles dão dízimo calculado nos mínimos detalhes, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, e aqui está destacado. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, pratique a justiça, a misericórdia e a fidelidade, mas sem omitir também o dízimo, porque foi Deus quem instituiu esse dízimo para nos ensinar, para nos dar a oportunidade de contribuirmos com o reino de Deus. Então o dízimo foi autenticado por Jesus. Com esse texto, Cristo autentica, confirma o dízimo. Alguns vão dizer, mas Jesus estava ainda sob a vigência da lei? Como se Jesus ele trouxe, ele é a própria expressão exata de Deus, ele é o cumprimento dos tempos. Quando Cristo ensina algo, ele não está preso à lei mosaica, ele está trazendo aquilo que é a revelação de Deus para o seu povo, uma lei que é colocada em seus corações, não uma lei feita em tábuas de pedras. Então, quando Cristo fala uma coisa, você pode ouvir, porque aquilo é da vontade de Deus para a sua vida. Então, Cristo autentica o dízimo. Mas também, o dízimo foi utilizado para a manutenção das igrejas locais. E eu convido você mais uma vez a ir para 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 a 14. Diz o apóstolo Paulo: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ora, se o Senhor ordenou isso, se esta é a metodologia de trabalho do Senhor, ele estabeleceu, quando o apóstolo Paulo ia pregando nas cidades, ele estabelecia igrejas que no princípio funcionavam em casas. E estas pessoas, uma vez unidas, a igreja são as pessoas, precisavam agora ter líderes, pessoas chamadas por Deus para as orientar. Logo, estas pessoas, elas eram sustentadas pelas comunidades locais. Logo, como elas seriam sustentadas? Pelo Império Romano? Pelo Estado? Obviamente que não, queridos. Mas sustentadas pelo próprio Deus, mediante o seu povo, mediante a sua igreja. É isso que o Senhor nos orienta. Então, o dízimo sempre foi utilizado. Observe que muitos que surgem hoje em dia
que refutam a doutrina bíblica do dízimo, falam que isso já passou, isso já caducou. Duvido dessas pessoas, sabe por quê? Observe que o dízimo, estamos falando de uma prática, de um princípio milenar. Foi feito por Abraão há 2000 anos antes de Cristo. Estamos falando de 4000 anos atrás. Ou seja, Deus usou o dízimo há 4000 anos atrás, mas surgem pessoas agora iluminadas dizendo que estão todos errados. São 4000 anos de erro. Naturalmente que eles é que estão errados, porque a palavra do Senhor nos orienta. E se você serve a Deus, segue a Deus, certamente tem a palavra de Deus como sua regra de fé e prática. Também, queridos, os dízimos e as ofertas são para Deus. Quando você entrega, devolve o dízimo, você está fazendo um ato de adoração. Vejamos lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama o que dá com alegria. É uma oferta que deve brotar de um coração alegre, de um coração generoso. Isso não era obrigação. Preste bem atenção, não entendamos o dízimo como obrigação, assim como ninguém é obrigado a fazer um ato de bondade, mas Deus colocou a lei em nossos corações e agora nós somos levados por esse amor a fazer. Então alguém pode perguntar para outra pessoa: fulano, você pode furtar esse objeto? Ela diz: eu posso sim furtar esse objeto. Então por que você não furta? Aí você diz como cristão: eu não furto porque eu não quero. A semelhança também se relaciona aos dízimos. Alguém pergunta: você é obrigado a dar o dízimo? Não, não sou obrigado. Então por que você entrega? Porque eu quero, porque eu desejo, porque o meu coração está inundado pela graça de Deus, pela sua generosidade. E eu me entendo como coparticipante do reino de Deus na terra. Eu me entendo como um indivíduo que faz parte desse sistema maior chamado igreja. E eu preciso participar com meus dons, com os meus talentos, com minhas habilidades e também com as minhas contribuições. Filipenses 4,18 diz: recebi tudo o que tenho, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, Epáfras, os donativos que vocês enviaram. E aí Paulo fala para os irmãos de Filipos, igreja da Macedônia, igreja pobre, elas, ou seja, as suas contribuições, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Por isso que você deve sempre entregar a sua contribuição, seus dízimos e ofertas durante o culto, porque é um ato de adoração, é um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Não deixe que ninguém tire de você isso, não deixe que ninguém tire de você esta bênção. Participe deste momento maravilhoso. O dízimo também, queridos, ele é pedagógico. Observe que nós vamos ver aqui no Mateus 6, verso 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dízimo nos ensina a amarmos a Deus e a aborrecermos a Mamon. Algumas versões trazem esse versículo dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon, uma divindade cananeia, que era usada para as gastanças, para a pessoa aproveitar a vida com os bens materiais. Então Deus diz: olha, queridos, o dízimo é importante instrumento pedagógico para que você não vire uma pessoa avarenta e com isso acabe adorando a Mamon. O dízimo também nos ensina a valorizarmos a bondade de Deus, a dependermos da sua providência. Ao que a palavra do Senhor nos diz: o justo viverá pela fé. Então o dízimo também nos ensina acerca destas coisas. E quero já, indo para o final, dizer para vocês que, por fim, as contribuições, dízimos e ofertas são feitas na igreja local. Atos capítulo 4, verso 34 a 35 diz: não havia pessoas necessitadas entre eles,
pois os que haviam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Sabemos que é a igreja que tem que administrar os dízimos e as ofertas. Ela deve usar a igreja para a manutenção, para pagamento dos presbíteros, dos obreiros, para a manutenção do seu prédio, do seu local de culto, como água, luz, aluguel, mas também para ajudar aqueles que precisam, membros que precisam de uma ajuda, enfim, para gerir. Não é você que tem que gerir o seu dízimo, meu querido. É a sua liderança, é a sua igreja. É preciso que você confie, que você tenha instrumentos, óbvio, de estar acompanhando esse recurso, mas é preciso que você entenda que você não pode administrar o seu dinheiro. Essa semana eu vi alguém colocando, dizendo, não deem o seu dízimo, transformem ele em cestas básicas e dê aos pobres. Que palavra maravilhosa! Que palavra linda, mas é lobo travestido de cordeiro. É semelhante ao que Judas Iscariote sugeriu a Jesus, quando aquela mulher derramou aquele vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo. E então aquela mulher ungiu o corpo de Jesus para a sua sepultura, ao que Judas Iscariote falou. Por que tamanho desperdício? Porque não vendeu e deu aos pobres. Mas o próprio texto bíblico vai dizer que ele não tinha bem aos pobres. Ele era ladrão, ele era avarento. Assim também é esse espírito que está circulando nos nossos dias. Pessoas que dizem para você não dar o dízimo, para transformar isso em cestas básicas e sair entregando por aí, é o mesmo espírito que havia em Judas Iscariotes. Uma coisa não anula a outra. É claro que você pode fazer cestas básicas, entregar quem você quiser, mas os dízimos e ofertas você precisa entregar na sua igreja local. É na sua igreja local que você adora ao Senhor em comunidade. É lá que você louva ao Senhor em comunidade. É lá que você recebe instrução bíblica do Senhor. É lá que você exerce seus dons, suas habilidades. É lá que você vive a sua fé, a sua experiência de cristianismo, você tem na sua igreja local. Então valorize a sua igreja local. É ali que Deus está lhe abençoando. É ali que Deus estabelece vínculos afetivos maravilhosos que aquece a sua fé. É ali, na sua igreja local. Valorize-a. Valorize-a. Nesse período agora, queridos, que estamos vivendo, precisamos, mais do que nunca, olharmos para a nossa igreja local com alegria e entendê-la como bênção, graça do Senhor para as nossas vidas. E para você, que pensa que ao fazer uma contribuição constante, generosa e proporcional, vai lhe faltar dinheiro, eu quero terminar esta apresentação. Quero terminar lembrando você da promessa do Senhor, que está lá no livro que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 19, que diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua família. E que Ele abençoe grandemente também a sua igreja local, a sua comunidade de fé. Que o Senhor cada dia mais possa derramar suas ricas misericórdias em sua vida. Que Ele possa lhe abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.